Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Nosso herói de 80 anos com chapéu voltou em um novo filme de Indiana Jones. Exatamente, nós assistimos Indiana Jones e a Relíquia do Destino e hoje vamos falar aqui a nossa opinião sobre esse filme. Então apague as luzes do seu quarto e não se esqueça também de deixar o seu comentário aqui embaixo falando o que você achou do filme, né? E pro Piuí chegar aos 80 anos de idade, por favor, deixa um like no vídeo agora mesmo. Quando a gente pensa em filmes de espionagem, talvez lembre de 007, Missão Impossível. Aí a gente pensa em filmes de ação, pode ser que venha à sua mente um Exterminador do Futuro, um Duro de Matar. Agora, quando o assunto é filme de aventura, não tem. Só pode vir um à sua memória, que é justamente Indiana Jones. Meu Deus do céu, Bag. A trilogia clássica de Steven Spielberg, criada juntamente com George Lucas, marcou época, transformou Indiana Jones em um dos grandes personagens do cinema, mas alguns anos depois a gente teve, em 2008, o lançamento de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que era supostamente para ser o encerramento dessa franquia e deixou todo mundo com um gostinho um pouco amargo, entendeu? Porque foi um filme que não foi tão bem recebido. O que foi curioso, na verdade, né? Porque o diretor era o Steven Spielberg, o roteirista, George Lucas, eram os mesmos envolvidos na trilogia original e mesmo assim não deu certo. Tomaram decisões ruins de adicionar o Shia LaBeouf, o filho do Indiana Jones, que não estava muito bem dentro da trama. Teve vários momentos de aventura realmente que estava fora do que a gente já imaginava e principalmente a questão da trama, que antigamente tinha elementos mágicos ali que você assistia, mas aqui extrapolaram, né? Mas assim, por mais que não tenha sido tão bem recebido, o quarto filme de Indiana Jones nunca conseguiu apagar o brilho daquela trilogia original. E vou dizer uma coisa, tá? A maior bilheteria da saga é no quarto filme. Exatamente, porque Indiana Jones realmente virou esse ícone do cinema. E quando a gente pensou que nós nunca mais veríamos Harrison Ford interpretando um dos, se não o grande papel de toda a sua carreira, foi anunciado um novo Indiana Jones, que é justamente esse filme, Indiana Jones e a Relíquia do Destino, que acaba de ser lançado com o nosso querido Harrison Ford aos 80 anos retornando para as telonas. E de primeiro momento eu fiquei extremamente empolgado com a ideia desse filme porque ia ter o James Mangold na direção, que já fez Ford vs Ferrari, já fez Logan, é um diretor bom e eu confiava que ele ia conseguir entregar uma parada diferente pro personagem. Mas assim, não só diferente, mas a conclusão dele. Assim, até vou dizer que eu acho que esse personagem já tinha sido concluído no passado, porque Indiana Jones e a Última Cruzada tem um final muito bom pro personagem. Tá ele, o pai dele e o amigo cavalgando rumo ao pôr do sol, e pra mim era um final perfeito. Só que eles achavam interessante tratar como é que seria a velitude do nosso querido Indiana Jones. Posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. E a verdade é que por mais que seja um final muito bonito, aquele que nos deixa imaginar quais foram as próximas aventuras de Indiana Jones, a gente gosta tanto desse personagem que se ele reaparece, a gente vai estar lá para assistir. E uma coisa que me deixou muito feliz nesse novo filme foi ter visto o Harrison Ford atuando com uma vontade que eu vou dizer, fazia muito tempo que eu não via ele, assim, sabe? Dá para perceber o carinho que esse cidadão tem pelo Indiana Jones. É, a percepção que eu tenho do Harrison Ford, eu amo o Harrison Ford, tá? Eu amo, só quero deixar isso aqui claro que eu acho... Ele é meu ator favorito de todos os tempos, eu adoro ele, eu adoro Star Wars, eu adoro o Han Solo, o personagem dele, e eu sei que ele não é um grande fã de Star Wars e nem do personagem do Han Solo, então quando ele voltou lá em Despertar da Força, eu percebi que ele tava num filme, mas sem tanta vontade. Já no Blade Runner 2049, mesma coisa, parece que tiraram ele da casa dele e falaram assim, ó, grava as cenas aí. Só que aqui não, aqui ele tá empolgado, ele tá rabugento, ele tá fazendo piada, ele tá, cara, com uma fisicalidade impressionante. Esse cara tem 80 anos de idade e ele tá mais ativo do que nunca. E o Harrison Ford tem uma carreira muito bem sucedida, obviamente, mas os dois personagens mais lembrados dele carregam uma característica em comum, que é esse humor um pouco rabugento, mas que sempre tem alguma sacada interessante, que faz a gente se divertir assistindo a um filme. Quem é esse homem? Eu sou o padrinho É um dela. conhecido.
E aqui, em Indiana Jones e a Relíquia do Destino, pra mim, o humor do Indiana Jones retomou, porque no quarto filme, na minha visão, ele havia se perdido. E aqui acabam tendo algumas sacadas, algumas frases, alguns momentos que são realmente divertidos e que acabam sendo aí apoiados pela Phoebe Waller-Bridge, que é uma atriz que também lida muito bem com esse tipo de situação. Só que assim, a percepção que eu tenho é que esse filme aqui, eu sei, vai doer falar isso, tá? Mas parece que ele foi feito no chat GPT, cara. Porque a gente vai ver mais uma trama de Indiana Jones, mais uma vez um vilão nazista, mais uma relíquia. A gente sabe que isso é o cerne de Indiana Jones, isso sempre tá nos filmes. Só que a percepção que eu tenho é que tudo que foi colocado aqui, as cenas, como acontece, os enquadramentos, é tudo uma tentativa de emular aquilo que a gente já conhece e a gente já gosta. Então quando a gente vê isso de novo em tela, é muito emocionante, é muito massa ver o Harrison Ford com aquele de-aging dele, que funciona muito bem em alguns momentos, mostrando ele jovem, porque a gente lembra de todas as partes aventurescas que a gente já acompanhou dele no passado. Só que a gente já viu isso. E vendo de novo, eu simplesmente fico com a sensação de que, pô, estão só repetindo aquilo que eu já vi. Que tristeza. Eu vou ser sincero que eu não imagino nada diferente disso pra Indiana Jones, sabe? Inclusive, eu acho que o vilão desse filme, que é interpretado pelo Mads Mikkelsen, é muito bom. Eu acho que se eles tivessem dado mais espaço pra esse vilão, acho que tem uma ideia muito interessante por trás dele. Existe um fato real por trás de tudo isso que é interessantíssimo, e eu acho que se isso fosse um pouco mais aprofundado, seria bem interessante, sabe? Pra mim, o maior problema desse filme é que ele simplesmente não consegue desenvolver muito bem essas coisas. Ele seta um início ali, mas depois daquilo, ele só vai levando, só vai levando. Aí ele tem uma relíquia que é muito interessante, porque ela tem todo um esquema de viagem no tempo e tudo mais, que poderia ser muito ameaçador, muito amedrontador, mas que bem, na verdade, só vai aparecer lá nos últimos 20 minutos do filme. Até lá, realmente é o Indiana Jones, a afilhada dele e um menininho insuportável viajando pelo mundo inteiro. Meu Deus do céu, esse molequinho aí que é compadre aí da Helena, a filha Water-Bridge, cara, esse personagem qualquer coisa, chato pra boné, aparece ele pilotando no início do filme um avião de mentira lá que ele fez os negócios em casa pra pilotar, e ele fala assim, quer ver que eles vão fazer ele pilotar um avião no final do filme? E é justamente o que acontece. Só que assim, o que realmente parece desse filme é que ele é bem segmentado em episódios. Ah, ele tá aqui, ele tem que ir ali, ele vai pra tal momento. Só que ele não é um filme que, pra mim, pelo menos, funciona de uma forma muito fluida. Eu ainda acho que o Harrison Ford carrega tudo isso nas costas, porque sempre que ele tá em tela, ele é um cara tão carismático que só a frase dele, eu tô correndo, já é engraçado, sabe? Porque ele fala de uma maneira que é cativante. Só que realmente, a percepção que eu tenho é que esse filme aqui é requentar tudo aquilo que a gente já viu. Tem personagens interessantes aqui, só que tem um monte de personagem ruim, incluindo o Boy Holbrook lá, que faz o capanga do vilão. Que personagem mequetrefe, hein? Ah, ele é indiferente pra trama, né? Ele não acrescenta em nada, ele não prejudica nada, é como se ele não estivesse ali, assim como é o personagem do Antônio Bandeiras, que também não precisaria estar ali. Temos aí o retorno do Salah, que tem uma pequena frasezinha, uma participação, porque esse filme aqui acaba se apoiando mesmo na nostalgia, né? Então ele traz o Salah, ele traz o Harrison Ford aqui, os momentos que a gente acaba se emocionando com o filme, porque eu pelo menos me emocionei em alguns momentos, mas não exatamente pela história que estava sendo contada, mas sim por ver esse personagem na tela, por ver a situação em que ele tá, por ver uma possível despedida em um momento ou em outro. Essas coisas acabaram me emocionando. Então é um projeto que se apoia 100% na nostalgia e que eu acho que, assim, para você gostar dele, vai depender muito, muito, muito da sua relação com Indiana Jones. Eu acho que se você tem apreço pelo personagem, você pode se divertir, apesar de perceber que essa daqui é mais uma aventura de Indiana Jones. É como se fosse uma série, entendeu? A gente já assistiu alguns episódios dessa série e aqui a gente tem mais um episódio da série Indiana Jones. Mas é uma via de mão dupla, tá? Porque se você ama muito Indiana Jones, aquilo que ele representa, você pode odiar esse filme, porque ele não tem nada de icônico, não tem nada de novo, ele é só requentar aquilo que você já viu. Se você ama Indiana Jones, pode ser que você seja outro tipo de fã, que só de ter algo do personagem já vai te cativar. Então depende muito de qual tipo de fã você é pra curtir esse filme. Eu brochei. Agora, pra fãs novos, pro pessoal novo que tá andando no cinema, não conhece Indiana Jones, ouviu falar do arqueólogo que usava um chapéu e tal, e quer ver o filme, esse filme aqui não funciona. Pra mim, esse filme não tinha muito como ser diferente. Acho que todos os Indiana Jones seguem um padrão bem óbvio até, mas ele desperdiça oportunidades de fazer algo
que pudesse torná-lo memorável. E para mim, isso seria justamente brincar de alguma maneira com a idade do Indiana Jones. Porque a gente sabe que aquele é um senhor de 80 anos e que ele não vai saltar em um monte de trens. E, inclusive, o filme ensaia alguns momentos nos quais o Indiana Jones fala: ó, eu já tô mais velho, eu tô me aposentando, né? E dá pra ver que ele já não tem mais o mesmo pique. O filme mostra que ele não tem mais o mesmo físico. Então, ao meu ver, ele desperdiça demais a oportunidade de fazer com que o Indiana Jones não seja um herói de ação, porque ele não é mais isso. O personagem evoluiu. Caralho, sem nexo. Mas eles tentam fazer... É por isso que eu tô te falando que pra mim esse filme emula o que a gente já conhece de Indiana Jones. Porque Indiana Jones é isso, ele bate capanga, ele pula em caixa, ele dirige carro, ele pula de um carro pro outro. Só que, meu irmão, ele tá com 80 anos de idade e ele continua fazendo tudo isso. O filme perde a oportunidade de criar soluções mais inteligentes, que mostrem que o Indiana Jones, apesar de não ter mais aquele físico e aquela disposição, ele ainda tem a sagacidade, que sempre foi a principal característica desse personagem. E isso me decepciona muito. Ver que o filme não abraçou isso me deixa um pouco triste e faz com que ele acabe tendo um gostinho um pouco amargo pra mim. Inclusive, o final do filme, que é a parte onde a ação melhor funciona, ela também tem momentos que exigem demais da minha suspensão de descrença. Seja um menino pilotando um avião, ou seja um senhor de 80 anos de idade tomando um tiro e seguindo a sua vida, assim, normalmente por horas e horas, e saltando e pulando. Cara, esse idoso deveria estar morto. Eu gosto do final desse filme porque é onde o fantástico ganha vida. Aquele negócio que a gente pensa, bom, será que eles estão falando a verdade? Será que é realmente isso que esse dispositivo faz? E quando a gente vê que realmente é o poder do dispositivo voltar no tempo, cara, isso quebra a minha cabeça assim. Eu falo, caralho, é isso que me faz gostar de Indiana Jones, que é ver o que é fantástico, o que é inacreditável sendo colocado em prática. Então eu gosto bastante do final do filme, acho bem bacana. Só que assim, realmente, talvez a conclusão final não seja das melhores. E pra mim, assim, o momento em que eu chorei no filme foi quando ele se reencontra com a Marion lá. E aí aí não tem o que fazer. Eles têm uma relação ali, eles têm uma piadinha sobre beijar onde dói, que já tinha nos filmes antigos. Well, goddamn it, anywhere doesn't it hurt? Here. E nesse momento, eu me lavei de chorar e não foi por causa do filme. Isso que me deixou triste, cara, porque o filme tá referenciando uma coisa que eu já conheço. E eu tô chorando porque eu nunca mais vou ver esse personagem. É a última vez que eu vejo Indiana Jones em tela, é a última vez que eu vejo o Harrison Ford fazendo isso. Ele tá com 80 anos, não tem mais muito pra onde ir. É muito triste pensar que acabou, mas é muito gostoso lembrar tudo o que significou, entendeu? Então é muito emocionante esse final por causa disso, não por causa do filme. Bom, no fim das contas, Indiana Jones e a Relíquia do Destino é um filme repetitivo que desperdiça algumas oportunidades, mas que ainda assim conseguiu me divertir mais do que o Reino da Caveira de Cristal e fez eu me emocionar. Não por conta do seu roteiro, mas justamente pela despedida do Harrison Ford. Pra mim é um filme nota 6, que provavelmente eu vou lembrar por conta do Harrison Ford, não por causa do filme. Pra mim também é a nota 6 aí. Quase cai pro 5, mas eu vou ficar no 6 ainda porque, pô, Harrison Ford, ele segura esse filme lá em cima. Putz. Eu acho que vale mencionar que eu gostei de ter assistido o filme, tá? Eu acho ele um filme extremamente problemático, falei já várias coisas que me incomodam, mas assim, pra mim, a nostalgia e a presença do Harrison Ford conseguiram fazer eu me divertir e me emocionar. Então é isso, pessoal. Se você já assistiu o Harrison Ford e a Relíquia do Destino, comenta aqui embaixo e fala o que você achou do filme, que a gente tá bem curioso com a sua opinião. E não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição do vídeo. Tem rede social, tem link pra live, tem o podcast do canal Piuí, que já deve ter feito alguma coisa sobre Indiana Jones em algum momento da história. Várias vezes. Se não fez, fará ainda. Inclusive fica a dica pra um podcast de atores favoritos, né? Aí, ó, vai ter.